principio quiero agradecerles a todos por aceptar esta invitación a otro jueves de investigación. Tan importante para nosotros esta estrategia que ha venido cogiendo más popularidad, en la que nuestros estudiantes participan. El día de hoy nos encontramos con un tema súper valioso para nosotros, que es la economía azul, pero esta tiene una particularidad. Esta vez vamos a hablar de experiencias de economía azul en Brasil para el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta que tenemos, digamos, aliados estratégicos, que está el profe Carlos Bernal, que conoce a muchas personas y que nos va a venir a contar desde su contexto cómo se vive esa economía azul. Entonces, les quiero presentar rápidamente a nuestros invitados. En principio tenemos al profesor Carlos Bernal Quintero, es un referente latinoamericano en el desarrollo y promoción de la economía azul, una filosofía y metodología que busca transformar los diferentes espacios sociales y ambientales en oportunidades sostenibles, basándose en el uso eficiente de los recursos locales para satisfacer las necesidades locales. En su trayectoria destaca ser el director del Instituto de SERI para Latinoamérica. El profe también Carlos Bernal ha liderado iniciativas que promueven modelos de negocios regenerativos, inspiradores en la naturaleza, y ha trabajado cerca con el creador del concepto de economía azul, Gunther Pauli. Su enfoque combina ciencia, innovación y liderazgo comunitario para fomentar economías circulares, inclusivas y resilientes. En un momentito. En segundo lugar, nos encontramos con Lucio Bruch. Lucio Bruch es físico, máster en Ingeniería de Producción y emprendedor socioambiental. Es socio director de Biotópica, empresas cuyos objetivos son la divulgación, la capacitación, el soporte metodológico y la creación de modelos de referencia con base en el pensamiento sistémico y la implantación de soluciones y proyectos socioambientales desde 2013. Realiza el trabajo voluntario como presidente ejecutivo de la Fundación SERI en Brasil, organización civil que se dedica a la diseminación de axiomas, principios y conceptos asociados con la metodología SERI y la economía azul. Como ya les comentaba, esta economía propuesta por Gunther Pauler desde 1998. En los últimos 5 años actúa en temas relacionados al cultivo y aprovechamiento de diversos de microalgas, especialmente la espirulina, la creación orgánica de peces, la capacitación y uso del bambú como material de construcción inmobiliario, educación para niños y adolescentes en temáticas ambientales y en el pensamiento sistémico utilizando las fábulas de Gunther. Pues sin más preámbulos, yo quiero invitarle a estos dos, decirles a estos dos invitados muy especiales para nosotros, darles la palabra, decirles que podamos aprovechar este espacio al máximo y de nuevo agradecerle tanto al profe Bernal que ya nos acompaña en diferentes espacios por estar aquí, como a Lucio Bruch por acompañarnos a aceptar esta invitación tan valiosa para el Politécnico. No, si es Entonces, ambiental, yo no fallo. Si es ambiental, yo no fallo. Si es ambiental, yo no fallo. perdón, alguien tiene el micrófono abierto, entonces voy a silenciarlo para poder dar inicio a la sesión. Si los profes, alguno de los dos va a proyectar, puede proyectar, me avisa, si no, yo proyectaré desde aquí las diapositivas y me van diciendo cuando pase. Bueno, buenas tardes a todos. Pienso que ya con algunos me he encontrado en alguna ocasión. Si es así, pues un placer volverlos a ver. Pero si no, un saludo especial a los que nos vemos por primera vez. Como María Alejandra les indicó, yo llevo más de un año ya trabajando por invitación del rector del Politécnico, Juan Fernando Montañez, para trabajar y apoyar a ustedes, los estudiantes, en la integración de los conceptos de la economía azul en los proyectos de investigación y en los semilleros de investigación en que ustedes participan, para que estos proyectos de investigación y los semilleros puedan incorporar en el desarrollo de esas investigaciones los conceptos de la economía azul. Los conceptos de la economía azul están enfocados a buscar cómo las comunidades locales pueden
satisfacer sus necesidades aprovechando los recursos que están en el entorno. Ya hemos hecho un ejercicio con todas las escuelas y hemos encontrado que inclusive en las escuelas donde podría pensar uno que incorporar los conceptos de economía azul en escuelas como derechos sería complicado, y ya con los directores de todas las escuelas hemos identificado en cada escuela proyectos que ya le vamos a incorporar los conceptos de la economía azul. Yo hoy estoy acompañado de un gran amigo que se llama Lucio Bruch, y él está ya un poco más tarde que nosotros porque Lucio, estás en Porto Alegre, ¿no? Hola, hola Lucio. Lucio, ¿me estás oyendo? Hola, hola, hola. Hola Buenas Lucio, estás en noches. Porto Alegre, ¿no? No, hombre, estoy en Cabo Frío, en Río de Janeiro. Ah, ok, estás a 2 horas más tarde que nosotros, ¿no? Y sí, aquí es noche ya. Bueno, pues te vamos a trasnochar un poco porque yo propuse a Alejandra que en estos jueves de investigación pudiéramos contar con tu apoyo y con tus ideas, y que pudieras compartir con este grupo las experiencias que en estos 20 años que llevas con la Fundación Serie en Brasil, las experiencias que pueden ser inspiradoras para estos estudiantes que participan de manera virtual en la formación en el Politécnico Gran Colombiano, y que están la mayoría de ellos ubicados en municipios muy pequeños de Colombia, donde los conceptos de la economía azul hemos encontrado que tienen muy buenas posibilidades de contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Porque una de las cosas que discutimos con el grupo académico es que la universidad, el Politécnico, Lucio, para que sepas un poco, es una de las universidades líderes en Colombia en la formación virtual, y está presente, Lucio, hoy en el 95% de los municipios de Colombia. Colombia no es tan grande como Brasil, pero tiene más o menos 1.127 municipios, y esta universidad con estos estudiantes están en poblaciones muy pequeñas, donde, como tú y yo sabemos, la economía azul puede impactar muy bien en el beneficio y en el mejoramiento de la calidad de vida de esas comunidades, porque efectivamente el pensamiento del rector del Poli y el pensamiento que tiene que tener la educación es que formar profesionales tiene sentido cuando los profesionales se forman y son capaces de desarrollar iniciativas que impacten en el beneficio de las comunidades. Así que, Lucio, pues muy contento de tenerte aquí con el grupo. Yo conozco a Lucio desde 1997 y juntos hemos hecho algunas experiencias muy significativas en función de esto, pero él, con su trabajo como presidente de la Fundación Serie en Brasil, es un profesor que tiene mucho que puede compartir con nosotros. ¿Qué te parece, Lucio? Entonces, si empezamos y conversamos, y aquí tenemos en el grupo hoy 40 estudiantes que quieren escucharte y quieren recibir de ti la inspiración para ver cómo impactan con sus profesiones en las regiones donde ellos están radicados. ¿Qué te parece, Lucio? Muy bueno. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar contigo. Y has sido mi primer maestro de economía azul, de zero emisiones.
que me enseñó mucho, que estuvimos por la primera vez haciendo un curso en Monterrey, en México. Ya pido perdón por mi portuñol, porque es un poco diferente el portugués. Y me dice una cosa, Carlos, ¿podemos presentar este material que te envié, mismo siendo en portugués? ¿Qué piensas? Alejandra, ¿estás lista para ir pasando las diapositivas que Lucio nos envió? Sí, claro que sí. Ya mismo se las proyecto. Denme un segundo. Muy bien. Lucio, Alejandra está lista para irlas pasando y tú le vas indicando cuándo quieres que ella vaya. Sí, puede empezar quizá. Sí, sí. Yo pienso que la gente está acostumbrada con este tipo de presentación. Voy hablando, voy comentando y enseñando un poco de portugués. Perfecto. Bueno, Perfecto. el nombre de nuestra organización, hola, el nombre de nuestra organización es Fundación Zeri Brasil. Esta necesidad de tener una fundación en Brasil ocurrió en función de que Pauli estuve en la Universidad de Naciones Unidas en Tokio en 1994, creó el programa ZERI, Programa de Zero Emisiones, que era un programa para que se pudiera hacer investigación y propuestas, proyectos, iniciativas de todo tipo en este tema. Ese tema de zero emisiones nació en algunos sitios como Bélgica, dentro del ecoindustrialismo, que era una tentativa, una forma, una búsqueda de hacer las cosas de producción y consumo menos impactantes al medio ambiente, que tenían menos externalidades ambientales y sociales. Y la Universidad de Naciones Unidas en Tokio creó ese programa en 94 y nosotros creamos la Fundación en 98. Esto es nuestro camino. Si ustedes ya conocen ZERI, es nuestro nuevo logo de este año. Este año en Brasil tenemos mucha cosa en la red, en Instagram, tenemos nuestro site, tenemos en Facebook, estamos muy presentes en las redes sociales. Y en primer lugar de todo, ¿quién somos nosotros? Fundamentalmente, ZERI, la Fundación ZERI es una organización de conocimiento. Y como tal, y así también Carlos con el Instituto ZERI Latinoamérica, somos productores de contenidos. Construimos ideas, construimos proyectos, construimos cosas que generan publicaciones. Entonces, acá en Brasil, hicimos 5 publicaciones de libros, de un libro, 2 publicaciones, y tenemos también la publicación Las Fábulas de Gunther, que es una serie de 36 fábulas que fueron son utilizadas por nosotros desde el año 2000. Escrevemos muchos artículos, estos libros, y también una de las cosas que nosotros distribuimos y hacemos videos. El primer video ha sido, utilizo mucho la traducción por leyendas de Las Gaviotas, que creo que Carlos ya presentó para ustedes. Es un proyecto, está en El Vichada, Los Llanos Colombianos, que es dirigido por Paulo Lugari, y que yo tuve la oportunidad en 1997 de participar de la elaboración de esta película. También tenemos hoy, este año lanzamos, volviendo un poco, por favor. Este año volvemos a... Está yendo muy rápido, por favor, vuelva. ¿En esta está bien o quieres es más anterior, el anterior? No, volver. Sí, ahí está bien. Ok. Este año de 2025 tuvimos 2 videos en Brasil nuevos. Uno que trata de la Bahía de Guanabara, aquí en Rio de Janeiro, porque el año pasado fuimos invitados a hacer una evaluación de todo el estado, que es de Rio de Janeiro. Por favor, más adelante. No puedo hacer nada. Sí, está bien. Ahí se queda.
Y también hacemos propuestas de acción con palestras, conversas, que son nosotros llamamos de la sala azul, la Blue Room, que es un lugar que se crea para que la gente pueda discutir cosas sobre su territorio. Yo pienso que lo mismo que Carlos en Colombia con sus trabajos en los municipios, los territorios, las regiones. Essa sala azul, eu participei, Carlos também participou na Argentina, em 2017 e 2018, e a saída dessa sala azul é um livro que determina oportunidades, possibilidades de ação, de desenvolvimento local, de todo o que vocês já devem ter conhecido por através de Carlos. E a sala azul é um instrumento muito importante, porque é um instrumento de exploração que busca fazer que é buscar possibilidades e oportunidades econômicas, negócios, e também organizamos cursos. Por favor, o próximo. E como organização de conhecimento, tudo se realiza em projetos que hacemos no campo. Então, para o desenvolvimento de território, regiões, municípios, estados, como les diz a vocês, Envigorando o Rio, que hoje é um livro que ha causado muito impacto acá em Brasil, porque apresentou 14 oportunidades de negócios sustentáveis em el estado de Rio de Janeiro. Vocês sabem, é o segundo estado do Brasil em importância econômica, e é um sítio de turismo, um sítio de petróleo, que tem muito petróleo. Então, é onde está a companhia brasileira de petróleo, que é a Petrobras, e onde discutimos em detalhe com cerca de 90 pessoas todos os aspectos importantes do Estado. É uma experiência muito importante para nós da Fundação. Em primeiro lugar, por a confiança que tiveram em nós para fazer isso. E agora estamos já em um projeto de desenvolvimento de território também em Paraná, onde vivo hoje. Eu vivo em Curitiba, que é uma cidade, um modelo de desenvolvimento muito sustentável, muito ecológica, uma cidade muito limpa, muito bem estruturada, uma cidade muito criativa, que há 3 anos estou vivendo aí. E na educação, nosso esforço sempre foi e vai ser a pergunta. Inclusive, essas fábulas que nós outros... Ele já tem 300 fábulas que criou, uma para cada dia do ano, e parte delas, que elas são as 36 que até agora utilizamos, estamos já utilizando algumas outras, mas fundamentalmente essas, porque foram desenvolvidas em Curitiba, quando hicimos um programa chamado Alfabetização Ecológica, que ha sido premiado por la Estocolmo mais 30, e é uma coisa que nos dá muito honor, como um dos 60 projetos mais importantes do mundo na área de desenvolvimento sustentável. Por favor. Nossa atuação acá em Brasil é a divulgação da economia azul por Gunther Pauli. ¿Por qué eso? Porque hay una definición de economía azul que es de la ONU, y hay la economía azul como así por ejemplo, en 2010 en su libro Economía Azul, su primera edición. El libro está en la 5ª edición. Se dice por Gunther Pauli porque el libro trae principios, trae descripción de proyectos. Hay más de 120 proyectos en el mundo. De alguma forma criou ou apoiou ou está involucrado em financiações de los projetos. Gunther é uma enzima que faz esse tipo de projeto conseguir avançar, ter sucesso. Então, a economia, a Blue Economy de Gunther Pauli está muito bem dentro, que é utilizar a natureza como maestra com grande inspiração, o desenvolvimento local
como la gran cuestión económica, porque es una economía de abundancia y de desarrollo de las oportunidades que hay en el sitio. Entonces es muy interesante, incluso para lo que habló Carlos antes, de hacer evaluación de un sitio. Y hoy yo estoy en 3 días de trabajo en Cabo Frio. Cabo Frio es una ciudad que se queda en Río de Janeiro. Tiene ese nombre, Cabo Frio, por primeiro un cabo, el mismo sentido en español, que es una formación geográfica, y frío, porque aquí es la zona de resurgencia de la corriente que viene de la Antártida. Entonces, mesmo que Brasil seja um país tropical, acá é frio, a água é muito fria porque é água que vem por debaixo do mar, do Oceano Atlântico, e acá sube, então é uma água muito fria, e chega a grados. Então é uma área de grande biodiversidade marina, há muitos tipos de algas macroscópicas e plantas. Então estamos nós acá por 3 dias para discutir esta questão toda de que se pode fazer com algas marinas. O grande valor, o grande ecológico de Cabo Verde, frio, é suas águas. Argentina, por exemplo, hoje, a Argentina tem 4 águas llenas, onde estão os grandes animais, onde está o krill, porque, como vocês sabem, o carbono é a base da vida. Se não há carbono, não há vida. E o carbono, que acá em Brasil nós temos a floresta amazônica, que está no trópico, é uma floresta tropical, porque o carbono se difunde muito bem no suelo com o calor. Pero eso no ocurre en la agua. La agua le gusta más el carbono le gusta al agua fría, porque se difunde mucho mejor en aguas frías. Entonces, las grandes plantas, las grandes florestas están en la región de Ecuador, como en Colombia, hay también la floresta amazónica. Y los grandes animales, la gran biodiversidad está en el mar, y está en el mar frío. Entonces, acá en Cabo Frio es diferente de todo el resto de Brasil, porque é um sítio de águas muito frias. Então, é muito interessante. Então, há investidor, grande investidor, que trabalha com capital ángelo, não sei se é esse termo, mas são gente que quer poner plata em projetos sociais, em projetos que tenham impacto positivo na sociedade, impacto à gente, impacto ao meio ambiente. Esse é um aspecto fundamental que está em livro de Gunther, que é desenvolvimento local, utilizando as oportunidades que há locais. E aquela água fria, a água fria é muito importante. Para que vocês tenham ideia, há uma alga cá, que é chamada ulva, eu não sei o nome em espanhol, mas esse é o nome científico, que é uma alga que cresce cerca de 35% a cada dia, ou seja, em 3 dias duplica a quantidade de alga no mar. Isso, e é uma alga que tem ômega 3, que tem beta-caroteno, é assim a transformação direta de luz de sol, água, e essa alga le gusta o sal também, porque é uma alga que cresce muito bem em ambiente com muito sal. E nós então vamos fazer todo projeto de desenvolvimento local. É uma cidade com 200.000 habitantes, não é uma cidade pequena. É um grande destino turístico. As praias acá são espetaculares, são lindíssimas. Está em la região mais linda de Rio de Janeiro, que onde está Angra dos Reis, onde está Búzios, as grandes praias, que, como se diz, a gente que tem muita plata, são praias muito lindas, muito lindas. O Rio de Janeiro tem mais de 600 islas, e é uma região de muitas, acá tem 300 islas. Então, em meio a este tipo de
economia que dá privilégio ao turismo e ao turismo pesado, que é um turismo complicado do ponto de vista da sustentabilidade. Está sendo todo esse esforço para que se torne um exemplo para o mundo de um sítio onde o mar não só é respeitado, não só está limpo, é uma zona muito limpa de mar, mas também consegue transformar todos os ativos ambientais em atividade econômica para a gente. Então, por isso estamos aqui. Estou com... Depois vou falar com quem está comigo, pero um grande... Porque Carlos disse que estou há 20 anos em Zeri. Estou com a fundação há 27. E a pessoa que está comigo é alguém que é um cientista, um inventor, que está comigo há 25 anos. Essa é uma das grandes coisas que hacemos, que é construir relações de largo prazo com cientistas, inventores, grandes investigadores. Então, nós criamos partnership com a gente local. Então, acá estamos com cerca de 10 pessoas que trabalham na Secretaria de Desenvolvimento para a Economia Azul e a Economia Solidária. É algo não muito comum em Brasil, porque acá, na grande parte do mundo, a gente trabalha por plata, para fazer coisas que dão plata. Acá há uma consciência da importância de melhorar a qualidade de vida da gente, fazer projetos sim, que ganham plata, mas que não são impactantes, que são positivos para o meio ambiente, positivos socialmente. E essa questão das algas acá é um novo negócio. Não há hoje cultivo de algas. As algas é uma característica do território, ou seja, característica do clima, da água, de los nutrientes que há no mar. Ou seja, nós estamos acá para retirar movimentos econômicos daquilo que há, daquilo que está disponível e daquilo que ambientalmente e socialmente é muito respeitável, é muito importante. E nós utilizamos o planejamento sistêmico. E eu sou toda a minha formação profissional é em planejamento sistêmico, com base em pensamento sistêmico de W. Edward Deming, de Peter Senge, de Fritjof Capra, de Edgar Morin. Então, se nós utilizamos todos esses conceitos que são muito sofisticados, que querem discutir a essência do homem, o futuro da humanidade, de uma forma sistêmica e organizada. Então, nossos projetos sempre têm múltiplas entradas, múltiplas saídas, têm muitas interações internas, o que faz com que o projeto seja muito mais sustentável a largo prazo. Nós utilizamos a metodologia Zeri. A metodologia Zeri ha sido escrita por Gunther em um livro chamado, que o primeiro que eu ganhei foi de Carlos Bernard, que era Avance, que é Upsizing, que onde estava a metodologia, como se aplica essa ideia de zero emissões, o que são o aproveitamento total das matérias-primas. Então, hoje, nossa grande vantagem ao discutir as coisas é que hicimos muitas coisas com essas ideias que funcionaram muito bem. Então, a gente, por lo menos, de ouvir o que temos a dizer, porque há muita coisa que ha funcionado muito bem. Então, este desenvolvimento local e a criação de clusters de produção, como esse que estamos fazendo a partir de las algas marinas, pero isso implica em muitas outras coisas que vão ser involucradas, a cooperativa de pescadores, a gente que trabalha no turismo, a questão de saneamento, de tratamento da basura, tratamento de los resíduos líquidos. E o mais importante para nós que estamos na fundação, porque nós chegamos, hacemos e nos vamos, é que se queda um capital humano muito forte. Então, hoje, por exemplo, desde as 9 horas da manhã até as 7:30, estivemos discutindo com muita profundidade, fazendo trabalhos de
utilizando inteligência artificial, estudando todo o mundo, todo o mercado do mundo, é algo muito interessante. E quando nós vamos, saímos do projeto, deixamos gente com muita gana, com muita vontade de fazer as coisas. Então, trabalhamos alguns dos princípios do pensamento sistêmico são trabalho em equipe, visão compartilhada, entendimento de nossos modelos mentais, por que hasta hoje não se aproveitou das algas, o que a gente pensa, que é uma praia, é algo, para nós que estamos na fundação, algo magnífico, porque temos a oportunidade de discutir muitas coisas em um território. É um projeto como o Gunther trabalha com que chama de pedagogia da surpresa. Então, nós nos surpreendemos com as coisas, eles se surpreendem com nós outros, e aí é um ambiente de muita criatividade, muita coragem, muita vontade de fazer as coisas. E isso, ao final, vai dar o desenvolvimento que a gente vai fazer. E sempre nós tivemos 5 cidades que se interessaram em nascer este projeto com nós outros. Não só em algas, mas em outros temas. Pero acá, nós hacemos essa avaliação, acá temos o melhor grupo de gente, o melhor capital humano, de gente com muito boa formação, muitos engenheiros, são 5 engenheiros no grupo de 10, que gente que já hace coisas. Acá em Cabo Frio também há a lei da economia azul. É o primeiro municipalidade em Brasil que tem uma lei específica de economia azul, economia solidária e impacto ambiental. Então, estamos em um excelente lugar, um excelente sítio para fazer coisas. A reunião de ayer foi boa, esta de hoje ha sido espetacular, por esses resultados que conseguimos avançar. Isso genera uma sequência, um documento que tem uma sequência de possibilidades, discussões muito profundas, hoje com a inteligência artificial, com a internet, de dobrar o conhecimento de um tema em uma hora com 10 pessoas. Estávamos em 12, mas 12 são 10. Amanhã já vamos fazer uma reunião com gente da Europa que quer saber o que vamos fazer, que quer poner plata. Assim é nosso trabalho. Isso é a metodologia ZERE, como foi desenvolvida por Gunther e como aprendi muito com o Carlos Bernal. Além disso, essa é a preocupação permanente que nós temos e que é muito dessa reunião, por isso estou aqui com toda a minha mente, coração, cabeça, é o desenvolvimento e consolidação de capital humano. Porque, ao final do dia, o grande objetivo é melhorar a qualidade de vida da gente, aumentar a ventana de uma pessoa diante do mundo para que pueda entender mais, que pueda ser mais positivo, que se pueda hacer mais coisas. E também desenvolver pessoas que se dispõem a ter a coragem de aprender sobre temas que são difíceis em primeiro encontro, mas que depois vão capacitando esta gente a enfrentar cada vez mais situações complexas, situações que realmente valem a pena. Então, uma das coisas que a Fundação faz há muito tempo é o apoio a cientistas e inventores. Nós consideramos a inteligência humana a grande riqueza. Então, nós temos sempre planos e nos mobilizamos por plata para ajudar a gente que são inovadores disruptivos. A pessoa que está cá, que está com nós há 25 anos, que é Anderson Sakuma, eu conheci muito bem, estava vivendo em Japão, voltou ao Brasil, e eu lhe perguntei um dia que ele tinha um biodigestor, e a pergunta que ele me disse, bio o quê? Ele não tinha a menor ideia do que era um biodigestor. Ele é um homem matemática, mas hoje ele é um dos 5 mais importantes científicos na área de biodigestor, considerado os maiores biodigestores do país, trabalha com energia, é especializado em biometano,
Y nosotros estamos acá para discutir biometano. También la producción de biofertilizantes. Lo que es mejor estamos acá desde el biometano hasta el omega 3 de las algas. Entonces, ustedes pueden imaginar que es una experiencia espectacular de exploración de oportunidades, primero posibilidades, porque al final del día la gente quiere saber si va a progredir, si va a mejorar. Entonces, ese siempre es nuestro objetivo. Y también hacemos la creación de instrumentos estruturantes locais em rede, o que significa que nós já estamos discutindo um espaço para ser um Zeri Lab, que nós chamamos de Zeri Lab. Há gente que lhe gusta mais laboratório. Isso não importa, mas é um sítio onde se pode fazer, usando a teoria do conhecimento, buscar informação, conhecimento, entendimento, ação, ação, resultado. Então, nós somos muito sencillos, como hacemos, como pensamos, por isso que é tão importante ter o apoio da gente local, da gente que está no local, que vai permanecer no local, e assim vamos. Por favor, o próximo. Os tipos de projetos que trabalhamos, se vocês já conheceram, já viram Gunther. Gunther é um apaixonado por la inovação disruptiva. Então, escolhi 4, mas são 10, mais ou menos, dependendo como se aceita que é ou não é inovação disruptiva. Mas hoje, a primeira, mais importante símbolo assim, que mostra muito bem que é um projeto icônico, é o Porrima, que é um barco que está movido por energias renováveis, on board. Este barco tem uma história longa, ele é de 2010, já tive 3, esse é o terceiro nome. Ha sido construído para hacer a volta ao mundo com energias renováveis do tipo solar, depois ha sido o nome era Planeta Solar Planet, depois passou a ser chamado de Races for Water, porque foi para uma ONG internacional que trata de denunciar e enfrentar o problema dos microplásticos, dos microplásticos no mar. E desde 2019 está por Gunther com o nome de Porrima, que é a deusa de las mulheres embarazadas, ou seja, a deusa do futuro, da gente, porque hoje, neste mundo que vivimos, ter um filho é homenagear o futuro, porque ninguém tem um filho que não esteja pensando que o futuro pode ser melhor. Então, Porrima, este barco agora está se transformando em um barco comercial, não só um barco de exibição, não um barco de demonstração. A semana passada se volviu ao mar, agora com motores mais fortes, com seus flutuadores melhores, maiores. Pero vocês entendem que vocês são gente da montanha, pero um barco necessita muito mais controle do que um coche, por exemplo, porque um barco a deriva no mar é um problema muito sério. Então, o seguro para a embarcação, todas as autorizações que são necessárias, incluso que bandeira tu vai utilizar, porque em muitos lugares não se aceita barcos que utilizem hidrogênio como combustível, que hidrogênio não é exatamente um combustível, mas carrega energia. Então, o Porrima ha sido nos últimos, desde 2018, 2019, a grande demonstração de Gunther por el mundo da inovação disruptiva, que é possível, sim, fazer coisas muito sofisticadas e muito revolucionárias do ponto de vista da tecnologia. Gunther também, eu tive a oportunidade de visitar em Taiwan o papel de pedra, que é um papel que não exige água nem exige árvores, ou seja, tu não necessita utilizar árvores para ser. Na verdade, é um papel de plástico, mas os papéis de plástico são muito malos para escrever, são muito malos para uma série de questões comparadas ao papel de celulosa.
Pero quando tu pones uma carga de carbonato de cálcio e aprendes a fazer isso, porque a empresa que lo hace, que é Lumen Technology de Taiwan, consigue resolver esse problema añadindo pedra, o pó de pedra, ou carbonato de cálcio. Aí tu tens um papel maravilhoso, lindo, que se pode escrever com o bolígrafo, ou seja, uma coisa completamente diferente. Pero principalmente está em China, porque China não tem árvores, tem bambu e tem só 10% de seu terreno disponível para a agricultura. Então, o papel de pedra em China já está com 5 grandes plantas de produção. E, finalmente, o melhor do papel de pedra é que é totalmente reutilizável, reciclável. Tu pode fazer a reciclagem milhares de vezes sem perder qualidade, sem perder nada. Então, isso é uma tendência. Acá em Brasil, por exemplo, que é um dos maiores produtores de papel de celulose, o governo brasileiro protege o Brasil do papel de pedra, não o permite acá. E como o papel de pedra, a mais de todo isso, ainda é mais barato que o papel de celulose, o Brasil proibiu sua importação, a menos que tu pague 11 vezes o preço. É uma sobretaxa. Trump é um ninho nisso, comparado ao que o Brasil faz com o papel de pedra. Depois, em os bioplásticos, Gunther sempre estuve muito cerca de Nova Monte, uma empresa italiana, que produz bioplásticos, plásticos tão um pouco piores que os plásticos de petróleo, plásticos tão buenos como os plásticos de petróleo, e o melhor, plásticos muito melhores do que os plásticos de petróleo. Então, os bioplásticos de Nova Monte são espetaculares, totalmente compostáveis. Eu tive a oportunidade, eu creio que Carlos também, de visitar a Nova Monte e ter todo as cucharas, os cuchillos, os pratos, todos levados para compostagem depois do almoço. O que significa que tu tens permanentemente a reciclagem e trabalhando com uma matéria-prima totalmente vegetal, renovável, e que é considerada uma plaga, que é, em alguns sítios, em outros não tanto, que é o cardo. Agora, Carlos já deve ter falado com vocês uma coisa muito interessante, que é a LIF. LIF é a internet por luz, que tem, diferente do sistema tradicional de Wi-Fi, tem uma característica fabulosa que pode ser utilizada abaixo da água, porque o Wi-Fi não funciona dentro da água. E agora, Gunther, dia 4 e 5 de outubro, está em Palau, que é um pequeno país que se localiza na Polinésia Francesa, sendo uma transmissão mundial de LIF para fazer uma discussão entre um empresário e o presidente de Palau e Gunther. Nós outros pretendemos, nos próximos anos, fazer acá em Brasil, ser no Mediterrâneo. Então, esses são os projetos icônicos, que se diz. São projetos de inovação disruptiva total. Uma coisa assim que a gente, quando vê pela primeira vez, ou ouve falar sobre isso, diz, isso existe mesmo? Isso é verdade? Então, isso é muito importante, porque aí Gunther agrega muito respeito mundial. Gunther certamente hoje é uma das 50 pessoas mais importantes do mundo no tema ambiental, no tema de inovação. E eu já acompanhei Gunther em muitos sítios, muitos lugares, Carlos também. Então, o próximo, por favor. Esses são os projetos típicos da Fundação Brasil. Primeiro, Carlos, eu penso que sigue muito perto de nós outras essas ideias no seu trabalho do Instituto Zero Latinoamérica, é que nós outros somos cientistas. Eu sou físico, eu fiz uma maestria em engenharia, eu trabalhei com física aplicada grande parte da minha vida. Então, se não há ciência buena, ciência factível, ciência organizada num tema, não nos interessa. Por exemplo, vou dar o exemplo das algas. As algas hoje têm
um conhecimento muito profundo de tudo que têm. Por exemplo, que eu falei há pouco de ômega 3. Imagina se você vai a um médico e o médico diz: você está necessitando ômega 3. Ômega 3 é uma cadeia química muito importante para a produção de proteína, para ser vários tipos de molécula. Nosso corpo, na verdade, é uma reunião de muitas moléculas. Mas algumas moléculas são muito importantes. Então, o ômega 3 protege tu coração, hace muita coisa boa. O principal fuente de ômega 3 é a sardina. É um pez pequeno, pero não tão pequeno, pero que tem uma ótima relação em ômega 6 e ômega 3. Então, o ômega 6 é um açúcar, é um polissacarídeo. Os dois, na verdade, são polissacarídeos, pero um se torna um açúcar. Por exemplo, o ômega 6 é problemático para o coração, o ômega 3 é muito bueno para o coração, pero são hermanos, então sempre tem que ter uma relação entre o ômega 3 e o ômega 6 adequada, que alguns peces, como a sardina, te dão a melhor, e outros peces te dão o pior, como a tilápia. Então, porque a tilápia tem uma relação de 11 por 1, 11 de ômega 6, 1 de ômega 3, e a sardina tem 6 por 3. Então, tu é muito melhor para o coração. Pero imagina se tu és um vegetariano, és um vegano. A fonte de ômega 3 principal são os peces, e tu não queres comer peixe, ou como algumas pessoas têm, alergia a las fuentes de ômega 3. Então, a única fonte de ômega 3 que tu tienes é esta alga que acá nasce naturalmente. Então, se nasce naturalmente, tu pode fazer um cultivo, organizar o cultivo, fazer uma huerta de algo que cresce 35% ao dia. Vocês podem imaginar, isso é uma fortuna do ponto de vista da riqueza para a medicina, para a saúde, e ao final do dia, para ganhar plata e reinvestir essa plata em mais projetos socioambientais. Outra coisa que precisamos é ciclo rápido, ou seja, produzir uma tonelada de macroalga ou de algas. As microalgas não são exatamente algas, são uma grande parte são bactérias fotossintéticas, mas que nós outros temos uma grande expertise nessa área também, Carlos sabe bem, que são as espirulinas, as clorelas, são microalgas muito importantes para a saúde humana e para a alimentação mais adequada ao ser humano. Então, tem que ser de ciclo rápido, tem que ser tecnologia simples. Produzir macroalgas no mar é muito sencillo. Para que isso tenha força e valor econômico, tem que ter muita ciência como base, tem que ter muita clareza do mercadeo, do que a gente quer, do que a gente precisa. Ou seja, há mercado, então se dá retorno financeiro. Então, para que vocês entendam, estou dentro de um projeto de desenvolvimento territorial com base na metodologia ZERE, com a economia azul. Então, é muito fácil para mim falar sobre algo que estou fazendo hoje. Não é algo que vamos fazer. Já hicimos muito, mas sempre estamos pensando em fazer mais. O impacto social e ambiental positivo está na economia solidária, que todo esse trabalho se vai fazer com a cooperativa de pescadores, com a gente que vive no entorno de uma laguna, um lago que há acá, que é um lago ligado ao mar, então é um lago de água salgada, e que tem muito sal, porque as macroalgas também les gusta o sal e o frio. Então, acá temos água fria, temos sal, temos gente que precisa ganhar plata, temos gente na política que nos apoia, gente nas finanças. Ou seja, não é fácil de fazer, mas é o que fazemos e tentamos fazer sempre. Então, é necessário foco nas comunidades das pessoas, ou seja, nós somos construtores de redes de interesse e redes de prática, então necessitamos técnicos, necessitamos gente. Então, hoje, uma das coisas que hicimos é buscar novos cientistas que se interessam por nos apoiar. E, ao final do dia, teremos clusters e ciclos locais, porque depende da época do ano, você pode ser mais isso, mais aquilo, mas ao final do dia vamos ter
muita atividade econômica sustentável e que leva a gente a sua organização. Em Paraná, onde vivo, por exemplo, estamos hoje trabalhando com 84 municípios que têm bajo IDH. IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, que Paraná é um estado muito rico, que cresce muito, muito organizado, pero a pobreza insiste em crescer no campo. ¿Por quê? Porque como a profissionalização máxima da agricultura, com trigo, soja, frijoles, Paraná é o maior produtor de todas essas coisas, das vacas, do ganado. A agricultura familiar se queda muito, muito frágil e com muito poucas possibilidades de manter a gente no campo. Então, Paraná, por exemplo, teve muitas perdas de empresas pequenas, empresas familiares, que vão viver ou na cidade ou vão trabalhar para os grandes conglomerados de agronegócio. Então, hoje, nós hicimos uma proposta a Paraná para constituir um esforço de ensinar como cultivar hongos, fazer a cosecha, organizar toda a venda. A pessoa mais importante para que tu pueda fazer um projeto de cogumelos é quem sabe vender cogumelos, porque os cogumelos é um mercado sempre deprimido. A gente que produz cobra muito caro, não quer produzir mais, não quer ser mais barato porque é mais confortável não oferecer tanto. Então, nós outros estamos entrando nas escolas, na merenda escolar, porque em Brasil não está discriminado os cogumelos para a merenda escolar. Eu penso que merenda é o que as crianças comem. Lucio, aclara que os cogumelos são os hongos. Os hongos é o fruto do hongo. Para nós outros, não é a mesma coisa. Hongos são fungos. E o fruto do hongo é o cogumelo. O cogumelo, sempre que se sente ameaçado ou quer expandir-se, os cogumelos são a fonte dos poros que ele espalha por a natureza. Os hongos são donos do mundo, pero os cogumelos são buenos de comer. Os biosistemas integrados, que eu aprendi muito em Colômbia, em Pereira, quando estive na propriedade de Dom Gabriel Londoño, que hice uma estação experimental espetacular, orientada por professor Jorge Chan. Biosistemas integrados são um tema maravilhoso. Este senhor que está comigo, Sakuma, tem um biosistema integrado próprio. Ele mesmo e a família hoje criam peces, controlam os mosquitos com as gallinas, têm biodigestores, generam energia, fazem toda sua casa é visitada porque utiliza todos os ingredientes de um biosistema integrado que ha sido desarrollado por professor Chan, que é um de nossos grandes maestros, é uma pessoa que nós outros adoramos, já não vive mais, mas nos ensinou tanto e muito em Colômbia. Por eu sou alguém que já fui a Colômbia por, imagino, 12 vezes. Eu tenho um amigo colombiano acá que é de Santander, seu nome é Santander, é um médico que vive em Brasil. E a sua mulher sempre disse, eu aprendo mais de Colômbia com Lúcio do que contigo, porque ele se vai sempre a Cartagena, a Santander, esses lugares, e não. Pero com Carlos é um amigo, não só um amigo, também um mentor, me levou por toda a Colômbia, muitos sítios. As microalgas, que é uma coisa que trabalho desde antes da Fundação ZR, os biodigestores, que temos muita coisa, a criação de peces, que temos criação orgânica de peces sem dar comida, utilizando todas as regras da natureza, é nosso melhor projeto, porque ele é um programa de desenvolvimento de paisagem. Ou seja, os peces surgem porque les gusta viver aí. Estamos escrevendo esse livro exatamente com esse nome, Donde la vida le gusta viver.
aproveitamento da biodiversidade local, o que estamos fazendo acá, hacemos em muitos sítios, que é encontrar oportunidades em los animais, as plantas, os insetos. Em Argentina mesmo, de los projetos que se quedaram do projeto 2017, que é Plan na Argentina, há muita coisa desse tipo. Saneamento, que tu hace com as águas negras, as águas cinzas, os resíduos da cidade. E construção. Nós já hicimos muitas construções de estrobel, já utilizamos pasto para ser o telhado, não sei se é assim essa palavra. Então, a fundação, entenderam? Günther é icônico. Günther é para escrever grandes livros, fazer as fábulas, mas principalmente tem projetos icônicos, como Porrima, como Leaf, como Papel de Pedra, os bioplásticos e muitas outras coisas. Vamos seguir, por favor. E também temos o que nós chamamos de projetos simbólicos, que são os projetos de regeneração, os projetos que regeneram os locais, que são as antas, o tapir, que é o animal, que é o jardineiro da floresta. Aqui em Rio de Janeiro temos um projeto que está agora com um senhor que tem 50.000 hectares e que está reintroduzindo as antas, já reintroduziu. O Rio de Janeiro não tinha mais antas. Acá em Brasil, onde há muitas antas, em Santa Catarina, depois Paraná, depois São Paulo. A anta é um animal grande, um animal que ha sido aqui no Rio de Janeiro, todos foram abatidos para a gente comer, por outros motivos. Então, se está se reintroduzindo a anta. Então, ao mesmo tempo que falamos de Porrima, do barco, de energias renováveis, a melhor tecnologia, a mais diferente, a mais importante, também se fala de antas. Se fala de levaduras, que são as cervejas, a reintrodução dos corais, dos recifes de coral. Então, Günther também está sempre muito ligado aos projetos simbólicos. Aí em Colômbia, o projeto mais simbólico e mais interessante é com o café, que também entra por la tecnologia, também é um pouco icônico. Eu aqui fiz a escolha de apresentar esses porque são bem claros, mas há alguns que estão nos 3 lugares, são icônicos, apropriados, simbólicos. Por favor. E para nós outros, a economia azul é muito sencilla. Na natureza é nosso maestro, na natureza é a inspiração, na natureza sabe o que fazer, é só observar, 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 observar. Então, nós outros, aqui não está escrito, mas nós outros utilizamos 4 coisas. Saiba que tu deves saber quem tu és, onde estás. Tienes que ter, não sei como é em espanhol, mas não é bom senso, ter uma clareza do que é certo a ser. E ao final, matemática, o que é a ciência também. Então, a natureza tem tudo isso. A natureza faz as decisões com muito discernimento. A natureza toma as decisões corretas. Então, nosso exemplo de bom senso, a natureza, fundamentalmente, não desperdiça nada. A natureza tudo aproveita. A natureza se planeia para aproveitar. A natureza não vive de algo solo, vive de coisas integradas, de coisas organizadas coletivamente. Então, se tu tienes clareza do que é a natureza, não a natureza que tu vê, pero o que está por detrás da natureza, na energia da natureza. Quando a natureza consegue ser o que é, está aí tudo o que precisa saber. Então, Günther, quando desenvolveu a ideia da economia azul, a natureza é o que tu tens que observar. Tienes que pensar, resolver uma situação semelhante, é nossa grande inspiração. A outra coisa que não há como se quedar discutindo com o sistema clássico de negócios, que é o negócio de core business, porque temos que fazer negócios melhores.
Temos que fazer negócios sustentáveis, sustentáveis. E isso a natureza nos ensina. Então, ao mesmo tempo que a natureza é a grande inspiração, e se aprende, hoje, por exemplo, ha sido algo absurdo a quantidade de coisas que aprendemos 12 pessoas na mesa com a internet, com a inteligência artificial, que tu vai dobrando tu conhecimento, porque como a natureza é essa, como a natureza é aquilo, e é muito divertido também, porque nós outros é a melhor sensação do mundo, é se sentir um ignorante total de um tema completamente novo, que há muitas versões, muitas narrativas, mas nadie sabe nada. E em 3, 6, 10 horas de trabalho, tu já entendes, utilizando todas essas coisas que eu falei para vocês, um corpo de conhecimento sólido e capaz de desenvolver negócios sustentáveis. E, ao final do dia, teremos criação de clusters, ou seja, esses clusters têm que ser com a gente local, não é entrar alguém para vender algo e levar a plata, não, é para a plata se quedar, é para que a gente, diferentemente, vá poder plata em negócios sustentáveis, involucrar a gente da região, os pescadores, os ribeirinhos. Então, e acá, esta gente que está com nós, que é de essa Secretaria de Desenvolvimento Territorial, com base na economia azul, economia solidária e as economias de impacto, é uma coisa muito moderna, uma coisa muito interessante. Ou seja, estou acá trabalhando muito, mas muito feliz com tudo isso que ocorre. Por favor, eu penso que é a última. No, tiene más. Proceso de creación de proyectos de ejecución. Eso es nuestra receta. Exploración por temas. Acá estamos explorando el tema que se puede hacer en agua fría. Mucho con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Buenos Aires sobre a importância da água fria. O tema por exemplo, de las algas marinas, na Argentina, o negócio, o mercadeo por causa da guerra de Ucrânia, que a dificuldade de conseguir grandes... los biofertilizantes são muito melhores que os químicos. Eles têm capacidade de sustentar o agrobusiness, pero se retomou a exploração do tema da água fria e da possibilidade de produzir algas marinas. Então, a Argentina agora quintuplicou o negócio em 2 anos. E há empresas internacionais na Argentina para explorar esse tema da água fria, porque em água fria o carbono se difunde melhor, se ele se difunde melhor, tu vai ter mais algas, mais plantas, mais isso, e isso tudo pode ser utilizado sem destruir nada, porque, como disse vocês, essas plantas crescem, elas duplicam de tamanho a 2, 3, 5 dias. Então, tu vai só cortando e ela vai crescendo e não há problema. Incluso, tu pode fazer uma exploração inteligente e melhorar as condições ambientais para o desenvolvimento das plantas. Ou seja, aquela ideia que o homem sempre destrói, não. Há projetos que podem ajudar lá na natureza. O que hacemos também na busca por território, isso, como eu expliquei para vocês antes, nós teríamos vários lugares acá em Rio de Janeiro, porque com o trabalho do ano de 2024, nós nos tornamos muito conhecidos, muita gente nos invita, muita gente quer saber, ter interesse e todo, mas a busca por um território que seja factível é muito importante. Então, Cabo Frio, em Rio de Janeiro, é um território factível. Quando começamos acá, a gente diz, por que não começaram com os outros? Porque a gente pensa que dinheiro resolve. Dinheiro não resolve nada. Pero o dinheiro não é burro. Não sei se é burro, não é tonto. O dinheiro, quando vê que há algo sustentável que funciona, o dinheiro quer regar. O dinheiro não é inteligente. Ele vai onde há oportunidades, pero nós outros que temos que criar essas oportunidades.
Apoio a pessoas e ações estruturadas. O que estamos acá, vamos estruturar um laboratório, vamos capacitar a gente, vamos fazer cursos, vamos mandar informação. Eles vão nos visitar, vão visitar outros projetos nossos, vão visitar outros lugares onde temos laboratórios, que temos ações estruturadas, como as pessoas funcionaram, vão estar no mar, vão estar na montanha e assim vai. E essa próxima reunião será em Curitiba, porque também a gente tem que sair um pouco de onde está para ver outras coisas, entender outras regras. E em Curitiba, nós outros hoje estamos fazendo um projeto com um senhor que foi 3 vezes prefeito de Curitiba, alcalde de Curitiba, que está muito involucrado, muito interessado. Então, vocês vão conhecer essa gente. Então, há troca de experiências, há troca de visões, e gente muito forte do ponto de vista político, do ponto de vista que é um ponto de vista de poder, pero não só o poder político, o poder do dinheiro, o poder da gente. Tem gente muito boa, cientistas muito buenos. Então, isso nós outros hacemos. A Sala Azul, que Carlos também hace, é estudo de possibilidades e oportunidades econômicas e de organização local. E, ao final do dia, temos que fazer a validação por viabilidade econômica sistêmica, muitos projetos ambientais morreram porque não conseguiram ser viáveis economicamente. Não se pode querer, eu sou ambientalista, então alguém tem que pagar por minha vida, alguém tem que sustentar minha vida porque eu sou uma pessoa boa. Isso não existe. A gente tem que se interessar pelo trabalho que tu haces. Então, a validação por viabilidade econômica sistêmica é um grande instrumento, inclui modelagem, inclui simulação e tudo. E quando nós chegamos nesse momento, vamos para a implantação. Acá em Cabo Frio, por exemplo, e nós outros pensamos que em 3 a 4 meses vamos implantar um laboratório, vamos implantar uma biorefinaria e vamos implantar também um sistema de produção de algas em fotobioreatores, que são para a produção de ômega 3. Assim se vai muito rápido, porque todas as condições estão, os temas, chegamos nesse ponto. E outra coisa que Carlos também hace muito bem é aquela questão de replicar isso. Isso tem que, uma vez que está resolvido acá, não é um conhecimento de acá. Vamos fazer em outro sítio, vamos fazer em outra gente. E isso é a força da fundação. Como temos 27 anos, muitas histórias, muitas coisas para contar. Somos gente divertida também, que sabe rir, que sabe brincar, que também não se leva tão a sério. Pensa que vai resolver todos os problemas do mundo, isso é impossível. Mas se consegue tornar cada dia interessante e diferente e importante para o que nós outros criamos. Por favor. Agora acertei. Bueno, é o que eu poderia compartilhar com vocês, e me gostaria de comentários, algumas perguntas. Essa apresentação é uma apresentação muito dura. Ela explica o que somos. Pero nós outros somos muito, não sei como é a palavra em espanhol, mas somos muito perseverantes, teimosos em português. Nós outros, cara feia, ofensa, já fomos muito ofendidos. Muita gente diz, isso nunca vai funcionar, isso é uma tonteria. Pero muita gente que disse isso depois dizia, desculpa-me, não entendi que vocês não iam. Principalmente porque nós outros dificilmente desistimos de algo. Quando inventamos de fazer, somos muito duros, se tentamos seguir. Eu, Carlos, eu penso que isso é o que pode começar a discussão. María Alejandra. Yo quisiera hacerte algunas preguntas, pero me parece prioritario darle la oportunidad a los 41 estudiantes que están al frente, que ellos puedan preguntarte antes que yo empiece a hacerte preguntas. De manera que, Alejandra, si le damos chance a las personas que están conectadas, si quieren hacer preguntas a Lucio,
que lo hagan ahora mismo, y me gustaría mucho que se van a hacer la pregunta, comenten desde qué lugar están para tener un poquito de conexión con el contexto. ¿Qué te parece, María Alejandra? ¿Lo hacemos así, de esa manera? Sí, claro que sí, profe, me parece ideal que podamos tener la oportunidad, que nuestros estudiantes que están conectados también nos puedan hacer preguntas. Entonces, en principio, si alguno quiere hacer una pregunta, tengamos en cuenta que esta es una charla muy interesante y Lucio nos acaba de presentar temáticas y oportunidades muy interesantes, especialmente desde las algas, pero creo que desde su conocimiento también nos puede guiar por si tenemos algunas preguntas sobre las regiones. Entonces, chicos, adelante si tenemos preguntas. Bueno, creo que están tímidas, pero entonces si quieres, vamos Yo, avanzando con tus preguntas y ya que vamos viendo si ellos se conectan y van haciendo bueno, preguntas. debo decir, Alejandra, que como estamos haciendo estos jueves de investigación, el objetivo es despertar en ustedes, los que participan, el interés por la investigación. Y la propuesta de Economía Azul es justamente inspirarles para mostrarles casos en el mundo, y ya vamos a tener una persona invitada de Costa Rica y otra de Paraguay, que van a compartir también, como lo hace Lucio, las cosas, los proyectos que se están desarrollando para inspirarles a ustedes y motivarles a ustedes a pensar en iniciativas que se puedan emprender en los municipios, en las localidades donde ustedes se encuentran. Así que una cosa muy importante que que promovemos en la economía azul es que tenemos que salirnos de la caja y empezar a imaginarnos y preguntarnos, así sean las cosas más tontas que se nos ocurre. Entonces, la idea es que una de las fábulas que Gunther, de las primeras que escribió, es las manzanas voladoras. Y con las manzanas voladoras lo que queremos es promover en los jóvenes, en los estudiantes y en los niños, a preguntarse las cosas que nadie se pregunta. Y la universidad tiene que llevarlos a ustedes a eso, a imaginarse cosas nuevas, a preguntarse cosas nuevas, a hacer la inspiración con casos disruptivos que se les ocurran a ustedes, que pueden implementar en sus comunidades. Colombia es Profe, un por país muy acá. rico y hay muchas oportunidades, y efectivamente lo que propone Economía Azul es aprender a mirar todos los recursos que hay en el entorno. Bueno, Profe, aquí por hay acá una se pregunta ya. animaron, sí, se animaron 3 estudiantes. Voy a leer primero que ya nos habían puesto algunas preguntas y ya Dale, pasamos a leer la palabra a John Freddy. Nos dice, por perfecto. ejemplo, John Albert Candamil Granda. Ahorita, John Albert, si nos puedes decir de qué carrera y desde dónde desde qué municipio de Colombia nos hablas. Nos dice que de hecho, en Colombia existe una compañía que tiene un proyecto bien interesante bajo el modelo que es Dislicores, y John Albert nos está compartiendo también el enlace allí. Entonces, no sé si ahorita John Albert nos quiere, quiere participar, pero voy con la pregunta de Camilo. Cristian Camilo Marín nos dice, él es estudiante de Ingeniería Industrial en Bogotá y dice, ¿qué potencial tiene en Colombia el desarrollo de la economía azul? También Bueno, mira, Cristian Lucio. Camilo nos Ah, dice, y la otra pregunta es de qué manera contribuye esta economía en en la conservación de los océanos. Esto nos lo pregunta Cristian Camilo, entonces no sé si podemos responder esa pregunta y ya le damos la palabra a John Freddy. bueno, entonces voy a irme a la pregunta que hace Cristian, que dice: soy estudiante de Ingeniería Industrial en Bogotá.
Mi pregunta es qué potencial tiene Colombia en el desarrollo de la economía azul. Y le voy a pedir a Lucio, que conoce bastante Colombia, para que no sea una respuesta emocional, sino sea una respuesta de un extranjero que ha estado aquí y que puede contestar a ustedes cómo ve un extranjero el potencial que Colombia tiene desde la economía azul. Lucio, ¿qué te parece esa pregunta? Yo pienso que estoy ligado. Bueno, Colombia tiene a primer, lo que hacemos que los temas, el territorio. Colombia tiene una diversidad de ecosistemas espectacular. El Cerro Santa Marta, por ejemplo, está desde el mar hasta 5 kilómetros, 5.000 metros de altitud. La Sierra Nevada. Sierra Nevada. Sí. Yo y tú estuvimos allá en Puerto Bolívar, con el pueblo Ayú, con toda la tradición que hay en esa región. Son los únicos indígenas que los españoles nunca dominaron, porque viven en un sitio muy difícil, son muy adaptados. Y también hay los indígenas de Santa Marta. ¿Cómo es el nombre, Carlos? Los arhuacos. Sí, Los Kogi. sí, sí. Los Kogi son los de Santa Kogi, Marta. los Kogi. Entonces, en primer lugar, esta tradición de convivir con ecosistemas y las tradiciones de los pueblos originales trae una oportunidad inmensa si tú entiendes cómo ellos piensan. En la verdad, estamos hablando de cómo se piensa sobre la vida, sobre las cosas. Tú hablaste, nosotros acá en Brasil, en la Fundación Zeri, tenemos un curso que es olhar. Olhar es mirar de nuevo y mirar con profundidad. Entonces, las cosas que Colombia tiene exigen de los colombianos que perciban la importancia y el valor de las cosas que tiene. Colombia tiene el café, claro, y todo que el café posibilita de oportunidades, desde los hongos hechos con los residuos del café en tu casa, del cultivo de café, de las cosas que se puede hacer hongos, se puede hacer ropas, que se puede hacer. Colombia tiene el bambú. El bambú es países como India y como China continúan a plantar bambú, porque el bambú es una fibra muy importante, es un material que, si entramos en el crédito de carbono, si pensamos en todas las cosas que se puede hacer con el bambú y las soluciones que el bambú proporciona, pueden ser revisitados, mirar de nuevo, mirar con profundidad todas esas oportunidades. Colombia tiene el bosque Nieble, el bosque que está entre 1.500 y 1.800 metros, que es un absurdo en biodiversidad de plantas, tamaño de plantas, posibilidades. Mirar de nuevo, mirar con profundidad esos sitios. También tiene las playas. Yo no, una de mis tristezas es no conocer Cali, pero tiene la parte occidental de Colombia que tiene los mangues, por ejemplo, acá en Cabo Frio estamos también con una idea de cómo renovar, cómo proteger como los mangues. Los mangles. Manglares, sí. Sí, correcto. Sí, porque en la verdad las tecnologías apropiadas que nosotros hablamos cuando apresentamos icônicos apropiados y simbólicos, ese término aprendí con Paulo Lugari, que es necesario sensatez. Bom senso en español puede ser bueno sentido, y sensatez, para entender lo que la tierra te ofrece, no querer dominar la naturaleza, ¿sí? Ver todo que la naturaleza. Eu sou um estudante dessas coisas, tem a trofobiose de Chavusot, que diz que toda e qualquer planta que cresce fácil é uma oportunidade econômica. Então, os grandes retos do mundo são alimento, são energia, água potável
y residuos, cómo manejar los residuos. Entonces el mar tiene que ser protegido. Entonces, avanzar por el turismo de bajo impacto, pero de gran valor, que son las cosas que se llama de edutainment, que Colombia es un parque de diversión, es una Disneyland de oportunidades sostenibles. Pero eso exige cambiar de nuevo, mirar con profundidad todas as oportunidades que há em Colômbia. Eu sou fascinado por Colômbia, tu sabes, Carlos. Tu me ensinaste a amar Colômbia. Muchas gracias. Estou falando. Sí, eu tenho uma profunda. Muitas coisas lindas de minha vida aconteceram em Colômbia, em Manizales, Medellín, que eu estive muitas vezes. Neira, Girardot, Pereira, Armênia, Marsella, eu fui a Porto Bolívar, Barranquilla, e Bogotá, que é uma cidade espetacular, cidade esplêndida, que tem muitos problemas e todo, mas é uma cidade que é um modelo para o mundo em arquitetura, em ideia. Os colombianos são muito generosos, muito amorosos, muito simpáticos. Lucio, hay otra pregunta para que te extiendas E ahí. isso é importante, isso é importante, que é um lugar que a gente, quem vai a Colômbia uma vez, vai duas. Aí a barreira de la primeira vez, pero quem vai a Colômbia uma vez, vai volver. Isso é sempre certo. Lucio, hay una pregunta para que completes lo que estás diciendo y dice que de qué manera la economía azul contribuye a la conservación de los océanos. Tú puedes responder porque tú te has metido un poco en el tema de los océanos. Acá em Rio de Janeiro tem o terceiro tamanho de litoral. Há um problema muito grave que, al final de todo, se toda a mala coisa, ou seja, o mal hecho com as águas termina no mar. Então, nós, por exemplo, na questão da água potável, é fundamental que se desenvolva um esforço muito grande para separar as águas cinzas das águas pluviales de drenaje, para que esto no llegue, la contaminación no llegue al mar. Entonces, en la ciudad de Rio de Janeiro, nosotros tuvimos una aproximación muy grande con la empresa de tratamiento de aguas y aprendemos mucho con lo que están haciendo. La economía azul es una economía de base en la naturaleza y no retira la inteligencia humana de la naturaleza. Nosotros somos inteligentes porque la naturaleza nos dice inteligentes. La naturaleza nos dice enfrentar las cosas. Entonces, hoy con la inteligencia artificial, que no es exactamente una inteligencia, pero es un sistema capaz de evaluar muy prontamente dados e informações, que são a base da teoria do conhecimento, nós teremos um projeto muito forte com essa empresa, porque eles têm um sistema de inteligência artificial, eles encontram na cidade de Rio de Janeiro, que não é pequena, é grande, e tem como 8 milhões de habitantes, toda a água está bajo controle de dados. Então, tu consegues saber o que está acontecendo em cada sítio. Por exemplo, por la primeira vez desde que se hace o controle de la poluição do mar, por la primeira vez, todos vão conhecer a palavra, a praia de Flamengo, que é no centro da cidade, está balneável, ou seja, tu puedes banhar-se sem risco. Então, isso é muito importante, porque o Porrima, o barco Porrima, que é um barco de alta tecnologia, demonstra que é possível controlar microplásticos
Essas algas que estamos trabalhando hoje, veja, planejamento sistêmico. Essas algas que temos hoje, as algas têm uma característica de superfície que elas absorvem microplásticos. Ou seja, se tu aumenta a quantidade de algas que tu cultivas no mar, tu vai retirar plásticos. E se tu, ao final do dia, depois de aproveitar os químicos, fazer todos os biofertilizantes, o biometano, o que sobra, que vai sobrar são contaminantes, metais pesados, plásticos, e tu pode se livrar. Então, em primeiro lugar, tecnologia. Nós outros somos encantados por tecnologia. Por isso que os icônicos são tão importantes. A comunicação de LIF dentro do mar, por exemplo, a Baía de Guanabara, a biodiversidade, a maior biodiversidade que existe. Lúcio. Existe no mar. Então, acá, por exemplo, em Cabo Frio e também aí em Maricá, em Niterói, é a capacidade de entrar no mar, mergulhar e entender a força. Então, na economia azul, por ter esse olhar de novo, olhar com profundidade, é ver abaixo da linha da água, o que há abaixo. Então, por exemplo, um projeto que tu conheces bem é controlar a pesca de las especies females, que são as fêmeas, para que puedan ter huevos. Então, não é uma solução. Nós outros incentivamos acá em Cabo Frio também, em Niterói, a proteção dos manglares vai proteger os peces e tu consegues limpar a água. Agora, o que ocorre antes, que está como, por exemplo, eu tenho um projeto em Santos, que é o maior porto de América Latina. Estamos fracassando todos os dias, porque allá tem 9 emissários submarinos, colocando toda a basura na alto mar, a basura orgânica, que por exemplo, o Brasil não tem mais sardina. Então, hablar coisas, contar, denunciar, explicar, usar a ciência para explicar por que não há mais sardinas em Rio de Janeiro. As plantas que colocavam as sardinas nas latas cerraram todas porque não há mais sardina. Brasil, que produzia 280 milhões de toneladas de sardina, não produz 70. Está comprando a sardina em Marruecos, e a sardina hoje está vivendo em Santa Catarina e Rio Grande do Sul ao sul. ¿Por quê? Por as mudanças climáticas. A água está mais caliente, a sardina é muito exigente em temperatura. Então, como nós uma organização de conhecimento, esclarecer a gente, clareza, e a gente tenha clareza, porque ao final do dia a decisão em sua casa de que põe a basura que faz a diferença. Isso estamos, inclusive, criando um projeto em redes sociais chamado Avatares, que é para discutir com os grandes nomes de redes sociais que coloquem em discussão essas coisas em suas plataformas virtuais. Isso é nosso trabalho, uma organização de conhecimento. Agora, a economia azul, diga. Te interrumpo para darle la palabra porque dijimos que pidan la palabra y tengo a John Freddy levantando la mano hace rato. ¿Está bien que le damos la palabra para que él responda? Sin problema, Freddy Romero Meneses. ¿Perdón? Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? John Freddy, adelante. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí. Só te pido para hablar despacito porque el oído no consigue muchas veces entender todo. Ok. Bueno, pues soy estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y vivo en el departamento del Caquetá, en el municipio de San Vicente del Caguán, en una zona pues amazónica de Colombia. Con respecto a la pregunta que yo tenía por acá era que cuáles estrategias considera que son más efectivas que pues se pueden implementar, no sé, puede ser en Brasil o acá en Colombia,
para garantizar el desarrollo de una economía azul, de que esa economía azul sea sostenible y no dañe los ecosistemas. Porque, por ejemplo, acá en el Caquetá lo que se ve es que básicamente por hectárea se tiene, la economía es la ganadería, ¿sí? Entonces, básicamente por hectárea es una vaca. Entonces, para uno poder encontrar selva, cada vez hay que ir más adentro de la montaña. Entonces, ¿cómo llevarle a las personas esta educación ambiental que les permita entender que, que a veces más es menos, en el sentido de que las personas, si colocamos en una balanza la economía y la supervivencia, pues se van a ir más por la economía porque el ganado mueve muchísimo dinero. Y yo sé que en Brasil he escuchado que también es una problemática, ¿cierto? Entonces, esa es como mi pregunta, ¿cómo hacer para que esas estrategias sean efectivas y poderles llegar un poco amenamente a la comunidad? Y tengo otra pregunta, y es que hace poco escuché sobre una reserva de agua muy grande que se encontró en Brasil, que abastecía más o menos por 250 años a la población, sí, a la humanidad. ¿Es cierto? De pronto usted ha escuchado algo al respecto, si es cierto. ¿Y qué tan probable es de que esa agua realmente se utilice para lo que se debe utilizar y no lo utilicen industrias, fábricas o otro tipo de organizaciones que puedan adueñarse de ese recurso? Y pues básicamente pues no llega a las personas o a las especies que la puedan necesitar. Qué pena, de pronto la pregunta es muy larga, pero más o menos es como esa la idea que tenía. ¿Sí me hice entender? Sí, ¿Comprendiste, sí, Lucio? ¿Va? sí, 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 sí. Vamos por primero el ganado, la cuestión, estamos en el tema, ¿te acuerdas que yo dije? El tema, todo comienza por un tema. El tema de la alimentación y el tema del acceso a proteína es muy, muy, muy fuerte en nuestras vidas. Una de las cuestiones más importantes para los pueblos originarios, los indígenas, siempre ha sido como conseguir proteína. Y el ganado es la mejor solución para proteína, junto con el cerdo y con la gallina. Entonces, el mundo tiene poco espacio para criar ganado. Entonces, Brasil tiene cerca de 20% más vacas do que gente. Brasil está con 250 millones de vacas. ¿Por qué? Porque esse é um modelo exportador, é um modelo do agrobusiness. Não se produz comida para dar de comer, se produz comida em nossos países para vender. E a exportação, o mundo precisa muita proteína. E, então, a soja brasileira fundamentalmente é utilizada para criar ganado, gallina e cerdo em sistema cerrado, porque não há espaço. A China não tem espaço para criar ganado. Então, a América Latina não sabe, como eu sempre digo, não sabe da força que tem, porque tinha que cobrar muito caro por isso, porque estamos, na verdade, como tu disseste, uma vaca necessita 1 hectare e milhares de litros de água para ser exportada, porque nossos países estão, na verdade, vendendo comida, vendendo proteína para importando água sucia, importando poluição, importando tudo o que nos sirve. Agora, como a gente tem essa consciência política que isso é malo, quando a plata é muito forte como uma mensagem de poder, uma mensagem de progresso. Isso tem que ser enfrentado. A economia azul não tem como provar a gente que necessita de proteína, que necessita de petróleo. Nós outros todos necessitamos muito, que nos sirva. Então, por isso, nosso grande tema das tecnologias apropriadas é muito melhor se nós outros localmente optamos por sistemas de produção de proteína, que são os peces, as algas, as microalgas, muito melhor de la proteção, considerando as externalidades ambientales
y esas cosas. Entonces, retomo que los grandes problemas de alimento, en los alimentos lo más importante es acceso a proteína, y que nosotros no tenemos soluciones para todo, pero temos sim solução para que tu tenha boa proteína local, produzida de outras formas. A questão de comida, de água é algo fabuloso, porque a água hace falta em todo o mundo e nós outros vivemos num continente que tem muita água, então se a gente não dá o valor à água que precisamos. Há em Brasil, por exemplo, sítios onde a água toda é para uma cerveceira. A gente não tem acesso à água, mas em Índia também. Em Índia há um protesto muito grande com Coca-Cola, porque Coca-Cola tem acesso ao aquífero. Então, não devemos tomar Coca-Cola. Mas a gente não pensa que um movimento contra a Coca-Cola vai ajudar o meio ambiente. E a gente também tem muito pouca esperança de que algo pueda mudar. Então, incluso nos tempos que vivimos, que hoje nós outros temos problemas sociais e mentais muito complexos e coletivos. Então, a Fundação ZERE e a Economia Azul não são solução de todos os problemas. Mas essas são as ideias. Acá em Cabo Frio, que é uma cidade turística, passar para um turismo sustentável são muitas ações, e fundamentalmente trabalha com a mentalidade da gente. A sala azul, essas coisas todas que se fazem, levam as pessoas a outro lugar mental dentro de suas cabeças, porque nosso papel é alertar, é indicar soluções, pero esses grandes temas, petróleo, por exemplo, é uma coisa que nós outros acá temos os problemas de ocupação de áreas da Amazônia para a produção de petróleo, é uma discussão tremenda. Mas se Petrobras, por exemplo, aí tem o mundo financeiro, que é muito complexo. Então, esse trabalho que nós outros estamos fazendo acá em Cabo Frio é com um sistema de financiação de projetos socioambientais, e nós outros estamos tentando buscar plata, e a gente, num sistema desse, não quer dar a plata, porque crê que não vai funcionar isso, não vai funcionar aquilo. Então, é uma luta que não sou eu que vou a vencer-la, nem nosso trabalho, mas nós outros estamos criando, e Carlos foi muito feliz quando habla de las voladoras tradicional, o pensamento tradicional está preocupado como a manzana cai da árvore, e o pensamento mais correto é entender como ela subiu. Então, os retos, os desafios de alimento, água, energia, gestão de resíduos, claro que a educação é muito importante, o trabalho é muito importante, a ética são muito importantes, mas o que está realmente hoje em processo de perda generalizada, não, porque isso também é uma coisa interessante. Nós outros vivimos num continente muito bueno, que pode ser mal administrado muitas vezes, tendo uma gestão inadequada, mas não temos grandes desertos, não temos falta de lluvia, os Andes que vocês estão arriba fazem trabalho espetacular de controle da água, temos a floresta amazônica. Então, nós outros temos tempo de fazer coisas, de falar com a gente, de dizer o que pode ser melhor. Mas essas questões mundiais, como é o acesso à proteína, China, por exemplo, China não tem água, não tem terra, não tem suelo, mas tem plata. Então, é um modelo que tu tens que superevaluar a plata, que é melhor do que pensar em 50 anos a América Latina pode se tornar um lugar muito difícil de sobreviver.
Entonces, nuestro trabajo no es un trabajo mesiánico, no es un trabajo religioso, es un trabajo que tenta desarrollar um caminho de careças e de inteligência para resolver as coisas de uma forma melhor. Esse é a grande questão da economia sul. É que há como ser melhor, mas não é dizer que nada funciona, que tudo está errado, porque hoje, se por exemplo, o Brasil para de produzir ganado, criar ganado como Colômbia, haverá muita hambre. Então, nós outros vivimos num sistema frágil, num equilíbrio frágil, e que a nossa ideia, incluso por ser uma organização mundial, não é só ZERE em Brasil, não só em Colômbia, em Equador, em Uruguai. Eu estive em Uruguai agora, numa reunião há poucos dias, numa reunião de economia solidária, dando reutilização de los textiles, o que podemos fazer para produzir hongos em Uruguai, o que se pode construir de exemplos de lugares de referência para fazer coisas de uma forma diferente. Então, nós outros não temos essa visão de... Acreditamos, por exemplo, no importante trabalho de Greenpeace, trabalho dos anti-globalização, pero Gunther está num lugar, e aí ele criou a economia azul neste lugar, que é uma visão positiva do futuro, e que esse futuro, surpreendentemente, pode ser diferente e melhor. E assim que trabalhamos. Se eu fosse muito mais assim, peleador, talvez estivesse em Greenpeace, talvez estivesse com os antiglobalização, eu já participo por vezes da ONG de Greta. Toda essa gente é muito importante. A Fundação ZERE de Economia Azul fazem dentro de um conceito que Gunther desenvolveu dentro da economia azul, que é uma visão positiva e transformadora, onde tu puedes fazer, tu obrigação é fazer algo, onde tu puedes fazer, pero há coisas que não estão em seu tempo de fazer, de resolver. Essa questão do ganado, já se criou gado de uma forma muito pior do que hoje. Todo está melhorando, pero a velocidade que melhora é maior ou menor em algum sítio. E aí, por isso, a Sala Azul, há oportunidades, há possibilidades de ser melhor. Então, a economia azul, a grande contribuição que dá como um pensamento é de ser melhor, pensar melhor, mirar de novo, mirar com profundidade. Então, se acá em Cabo Frio, o que hoje nós outros hicimos, nunca ha sido hecho, por a primeira vez. Que há grupo tão grande de pessoas com tão boa capacidade, inspiradas por científico, a ser uma transformação que pode ser uma transformação para o mundo todo. Acá já há a primeira lei de economia azul do município em Brasil. Acá já está um grupo muito forte de investidores socioambientais para o bem comum. E acá estamos nós outros, e assim vamos. A economia azul, ela a sua grande contribuição é esta ideia de que com ciência, com clareza e com uma intenção firme de melhorar as coisas e uma visão positiva, você pode fazer coisas muito interessantes. E nós outros já hicimos e espero ter muitas mais, que são coisas que cambiaram muitas coisas. Pero o mundo é muito grande, são muitas interações. O que pode dizer é isso, essa é a grande contribuição da economia azul. O que ocorre ao final são projetos muito exitosos, quando tu consigues a massa crítica de capital humano, quando tu tens uma clareza coletiva, tem grupo de prática, grupos de interesse, e isso nós outros somos buenos em fazer e aproveitar essas oportunidades. Por isso que a Sala Azul é tão importante. E é o que tenho para dizer-te. Muy bien, Lucio. Hay una pregunta de aquí de Janet Ramírez, que pregunta que
cómo los principios de economía azul pueden ser aplicados en nuestra región de Ibagué. Yo la voy a responder, Lucy, porque yo no te he llevado a Ibagué, creo que no. Pero, pero te voy a decir, Janet, que Ibagué es un gran productor, el Tolima es un gran productor de arroz. Y la producción de arroz es para producir proteína. Pero en la producción de arroz están utilizando solamente el grano. Pero lo que queda de la planta, que creo que se llama el tamo, no la cascarilla, sino el tamo, es un material que hoy en día en muchas partes del mundo se utiliza para cultivar hongos. Y fíjate que no estamos en contra del monocultivo del arroz, que demanda mucha agua, sino que estamos viendo cómo hacer mejor. Y hacer mejor es utilizar todo lo que la naturaleza nos da. Y la naturaleza nos está dando no solamente el grano de arroz, sino nos está dando el tamo, que es el resto de la planta. Y estoy seguro que hoy en día, yo por lo menos hasta ahora, no conozco que los arroceros de Ibagué se interesen en producir no solamente proteína con el grano, sino producir también proteína con los hongos cultivados en el tamo del arroz. Eso es lo que Economía Azul plantea, cómo identificar oportunidades locales con lo que hoy se tiene. ¿Qué te parece eso, Janet? ¿Te gusta la idea? Bueno, muy bien. Lucio, el tiempo se nos está acabando. Quedan 7 minutos, pero te doy para que tú termines y te despidas del grupo y hagas tu último comentario. Dale. Bueno, sigo por el arroz. Nuestros primeros proyectos que hicimos fue con arroz. Nosotros construimos una casa con paja de arroz. Paja de arroz, bambú y tierra, barro. Construimos un laboratorio donde hicimos las primeras mediciones y los primeros trabajos de una microalga espirulina. Nosotros hicimos el telhado con capim Santa Fe, que es un pasto que se produce. La naturaleza te da todo. Y hoy con la tecnología que tenemos, mucha cosa es posible. Y el arroz blanco tiene mucho poca proteína, Carlos, porque ya la proteína está en la cáscara, la proteína está, y el arroz negro, el arroz rojo, que no son aceptos por el mercado, son arroces muy mejores y con mucho más proteína. Y bueno, yo quiero dejar un mensaje como la respuesta que yo he dado, que hay que tener optimismo. Nos estamos en un tiempo que muy difícil para todos tener optimismo, pero el optimismo está en la acción. Entonces, hacer buenos proyectos en ingeniería industrial, ingeniería de procesos, en la área de economía, involucrarse con esa idea positiva de que nosotros tenemos mucho que aprender y mucho lo que hacer. No se dejar llevar por un sentimiento colectivo de depresión, de que nada vale la pena, porque yo y Carlos somos gente de 70 años, estamos activos, haciendo cosas, influenciando gente, haciendo proyectos totalmente nuevos. Gunther, cuando habla de la pedagogía de la sorpresa con las fábulas, es exactamente eso. Siempre que tú sigues con el positivo y optimista, hay una sorpresa buena que te espera. Aparece una conversa. Yo no soy religioso, no tengo religión, soy llamado de ateo y todo, pero eso no significa que yo no creo que hay un propósito, que hay alguien y una energía, alguna cosa que nos ayuda. Entonces, estoy acá, trabajo con las cosas de Zeri ya hace todo ese tiempo, con Gunther a tantos años, con la Economía Azul a muchos años.
com muita alegria e com muito otimismo e podem ter certeza, as surpresas, hoje tivemos 2 surpresas, por exemplo, que de coisas que não estão nos livros, que não estão em lugar nenhum, mas estão dentro de um projeto de construção de conhecimento. E as coisas coletivas são mais fortes sempre. Então, um abraço a todos, saludos a todos. Tenho saudade, me estranha Colômbia, há muito tempo que não vou. Carlos não me invita. Pero... Muito obrigado, Lúcio. Tenemos que buscar la manera de volvernos a encontrar aquí. Pero muchas gracias. Está na hora de venir a visitar Brasil. Sí. Pero muchas gracias por este rato. Yo creo que los estudiantes están aquí comentando que ha sido muy excelente la oportunidad de escucharte. Y muchas gracias en nombre del Politécnico Gran Colombiano de haberse sacado todo este rato. Ya tú estás en las 10 de la noche para compartir con los estudiantes todas estas experiencias que desde hace tantos años viene promoviendo en Brasil. Te agradezco mucho y a todos muchas gracias y los esperamos, Alejandra, para la siguiente, donde vamos a hablar de ciencia generativa y agricultura regenerativa y ganadería regenerativa como una estrategia para seguir produciendo proteína y actuando en armonía con la naturaleza. No sé, Alejandra, si tienes algo más que decir tú para cerrar. Por nuestro lado, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Bueno, no, pues agradecerle primero que todo al profesor Lucio Bruch por acompañarnos, porque sabemos el horario en el que estás, estas 2 horas siempre son largas, pero los estudiantes terminan muy emocionados, felices por acá, están diciendo que tienes que venir a Ibagué, a conocer Tolima, a conocer la parte del cultivo de arroz en Colombia. John Freddy, que nos dice muchas gracias por las respuestas. Y de manera personal y desde la Dirección de Investigación, muy felices por contar con expertos como usted para acompañarnos en estos espacios que nos permiten llegar, como ya lo decías, a lo último, a motivar a nuestros estudiantes, a decirles que hay muchas oportunidades desde allí, desde la economía azul, desde los proyectos, desde la investigación, que es muy importante no perder eso, el optimismo y el poder seguir e insistir con estas iniciativas que son tan maravillosas y que nos permiten generar y transformar cambios. Y como lo dice el Poli, nosotros somos diferentes, somos Poli, somos país, y como parte del país tenemos que llevar esta investigación transformadora. Agradecerle también al profe Carlos por siempre acompañarnos, ya son varias sesiones, aquí siempre muy abiertos a todo el conocimiento que nos trae, a todos estos maravillosos invitados. El día 23 de octubre vamos a tener un invitado también desde Costa Rica, profe, y de hoy en 8 vamos a tener una sesión de aulas abiertas, de Hablemos de Investigación, que nos dice cómo llevar nuestra investigación a otros escenarios. Entonces los esperamos, les recuerdo que uno simplemente busca en Chrome Jueves de Investigación Poli, vamos a tener ahí ya todo el horario y ya algunas de las charlas que el profe Carlos nos viene anticipando con Raquel, con Esteban y con Lucio, que aquí nos acompañó el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias, Lucio, por estas charla tan motivadora, los estudiantes muy felices y yo de verdad también muy agradecida desde el Poli, desde nuestra directora Jenny Hernández y desde nuestro rector Juan Fernando, por acompañarnos siempre a motivar a nuestros estudiantes. Profe Carlos, no sé si quieras decir algo ya para finalizar. No, nada más, nos vemos en el próximo oportunidad y muy contento de que hubieran podido disfrutar todo este rato en compañía de Lucio. Lucio, muchas gracias. Ya te están invitando para Ibagué, así que vaya buscando los pasajes y aquí yo los recibo en mi casa y nos vamos volando a Ibagué. Voy a ser más feliz ainda, más feliz. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos, un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muito obrigado. Muito obrigado. Um beijo a todos.